paz do Senhor, meus irmãos, do canal Raiz de Jessé. Eu sou o pastor José Nilton. Vamos gravar mais um vídeo. Não se esqueça de se inscrever nesse canal, deixar o seu like e ativar o sininho de notificações. E hoje o estudo que eu tenho está baseado em Zacarias 4, versículo 12. Fala sobre a conexão do azeite com o Espírito Santo. Mas para nossa meditação, vamos estar dando início em 2 Reis, capítulo 4, e versículo de número 1 a seguir, que fala sobre o Eliseu aumenta o azeite da viúva. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que teu servo temia o Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: Que te eu fazer? Declara-me o que tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entre e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe a parte que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheio que foram os vasos, disse a seu filho: Trazei-me ainda um vaso. Porém ele disse: Não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: Vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Louvado seja Deus. Em Zacarias, capítulo 4, e o versículo de número 12, e falando-lhe outra vez, disse-lhe que são aqueles 2 raminhos de oliveira que estão junto aos 2 tubos de ouro, e que verte de si ouro. E ele me respondeu, dizendo: Não sabes o que é isto? E eu disse: Não, Senhor meu. Então ele disse: Estes são os 2 ungidos que estão diante do Senhor de toda a terra. Nesse vídeo nós vamos falar sobre a conexão do azeite com o Espírito Santo. Não vou estar falando sobre os 2 filhos, da viúva, nem da sua dívida, apesar que nós sabemos que a dívida daquela mulher, ela foi paga, E eu posso afirmar que quem pagou a dívida daquela mulher foi Deus, multiplicando, trazendo para a vida dela a multiplicação do azeite. E nós sabemos também que nós, pecadores, tínhamos uma dívida impagável. Nenhum de nós tinha condições de pagar, porque a nossa dívida não se paga diante de Deus com dinheiro, mas Jesus, ele pagou lá na cruz do Calvário. Então, dá uma demonstração que assim como Jesus, assim como Deus pagou a dívida daquela mulher para os seus filhos não serem escravos, hoje também
o Senhor paga as nossas dívidas para que o nosso inimigo não venha trazer-nos acusações, não venha prevalecer contra nossas vidas, porque a palavra de Deus diz que o inferno não prevalece contra a igreja de Jesus, né? Louvado seja Deus. Então, gostaria de falar sobre o Espírito Santo, né? A conexão do azeite com o Espírito Santo. O azeite ele é um símbolo muito importante do Espírito Santo. Nesse texto sagrado, o profeta Zacarias contemplou 2 tubos de ouro vertido, azeite dourado. O azeite citado frequentemente nas Escrituras e o óleo extraído da azeitona, o fruto da oliveira na Bíblia. O azeite é o mais comum e o mais conhecido símbolo do Espírito Santo. O azeite sagrado era utilizado para ungir sacerdote, reis e profeta, registrado em Levítico 8:30, em 1 Samuel 16, versículo 13, né? Nós sabemos que Samuel, ele foi ungido, né, com azeite. Davi ele foi ungido com azeite por Samuel. E 1 Reis 19:16, aprendemos na Bíblia que as 3 principais funções do azeite eram alimentações, iluminação e unção. Nós sabemos que o azeite, louvado seja Deus, para os nossos dias, ele ainda é importante, mas naquele tempo ele era mais importante do que hoje, porque a pessoa que tinha azeite na sua casa, ele tinha a prosperidade, né? Como aconteceu com a mulher do azeite, da viúva do azeite, que ela vendeu aquele azeite que Deus multiplicou e pagou a sua dívida e foi viver do resto. Em 1 Reis, capítulo 17, versículo 14 a 16, vemos a importância do azeite na alimentação. Assim como o alimento serve para nutrir e fortalecer o nosso corpo físico, o Espírito Santo fortalece a nossa alma e nutre a nossa vida espiritual. Romanos 8, versículo 2, e também no Salmo 104, versículo 14, o salmista menciona o azeite como fonte de alimentação do homem, dizendo que Deus faz crescer a erva para os animais e a verdura para o serviço do homem, para que tire da terra o alimento e o vinho que alegra o coração. Ele faz reduzir o seu rosto com o azeite e o pão que fortalece o seu coração. Em Joel capítulo 2, versículo 19, o profeta Joel também menciona o azeite como fonte de alimentação, comunicando a promessa de Deus: eis que vos envio o trigo e o mosto e o óleo, e deles serei fartos, e vos não entregarei mais ao opróbrio entre as nações. Em Joel capítulo 2, versículo 24, o profeta Joel ainda diz: e as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de mosto e de óleo. E em Romanos 14, 17, Paulo afirma que o Espírito Santo a tudo supera, porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Em 1 Coríntios 12, 13, Paulo diz que o Espírito Santo alimenta todo o nosso corpo. Então nós precisamos do Espírito Santo para nos alimentar.
A palavra do Senhor nos diz: qual é o homem que o seu filho pede um pão e ele dará uma pedra? Ou pede um peixe e ele dará uma serpente? E nós que somos maus, sabemos dar boas coisas para os nossos filhos. Deus, ele dá o Espírito Santo. Então o Espírito Santo de Deus, ele alimenta o nosso espírito para que nós vencemos os dias maus, para que nós vencemos as perseguições. O Espírito Santo, ele nos alimenta com a palavra de Deus. E Jesus disse para o próprio Satanás, quando ele estava sendo tentado, ele disse que nem só de pão viveria o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E nós sabemos que o Espírito Santo, louvado seja Deus, ele nos faz lembrar as palavras ditas pelo Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos também que o Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Davi, ele disse no Salmo 51, no versículo 10, ele pediu ao Senhor que tirasse a sua face dos seus pecados e não tirasse dele o Espírito Santo e nem lançasse fora da sua presença. Então nós sabemos que enquanto nós estamos em comunhão com Deus, com o Pai e com o Filho, o Espírito Santo de Deus, ele está conosco. Louvado seja Deus. E aonde o Espírito Santo de Deus está, tem paz, tem harmonia, tem gozo de alegria. Aonde o Espírito Santo de Deus está, ele não causa confusão. A palavra de Deus diz que aonde ele está, até a tristeza salta de prazer. Então o Espírito Santo, ele renova as nossas forças, porque ele alegra nosso espírito, ele alegra a nossa alma. Então, eu não acredito que uma pessoa que ele é cheio do Espírito Santo, que seja uma pessoa triste, que seja uma pessoa atribulada, porque o Espírito Santo é tudo que o homem precisa para sobreviver. E nós sabemos que o azeite, como símbolo do Espírito Santo, quem sabe aquela mulher, a viúva do azeite, ela estava prestes a entrar em depressão, porque quem já ficou devendo sabe que a dívida também ela causa depressão. A pessoa que ela está endividada, ela fica ansiosa. Tem pessoas que cometem até homicídio, suicídio, por causa da dívida. Mas Deus, ele chegou primeiro na vida daquela mulher, fazendo com que, louvado seja Deus, aquele azeite fosse multiplicado. Então eu vejo o Espírito Santo de Deus agindo fortemente na vida daquela mulher. Em Êxodo 27, versículo 20, vemos que o azeite servia para produzir luz nas lâmpadas do candeeiro. O Espírito Santo ilumina a igreja por sua luz. Efésios capítulo 5, versículo 9. Nós sabemos que a igreja que ela não tem o Espírito Santo é uma igreja escura, é a igreja de treva. Louvado seja Deus. A palavra do Senhor nos diz em Isaías 60, versículo 1: levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vem surgindo sobre ti. Jesus falou com os discípulos acerca de Lázaro, que quem anda de noite tropeça porque não vê a luz do mundo, mas quem anda de dia não tropeça. Então Jesus estava dizendo, louvado seja Deus, que aquele que anda com ele, louvado seja Deus, ele não tropeça. Louvado seja o nome do Senhor, porque o Espírito Santo, ele clareia o caminho. O Espírito Santo, ele clareia o caminho do pecador que já entregou a sua vida a Jesus Cristo, aleluia, e dia após dias, ele procura se adaptar mais na palavra do Senhor. João, ele diz, louvado seja Deus, filhinhos, não pequeis, mas se pecar, lembra que tem um advogado.
Nós sabemos que Jesus, ele quer, louvado seja Deus, que nós andamos na luz, louvado seja o nome do Senhor Jesus. A Bíblia diz que quem está nas trevas, eles não quer vir para a luz, para que as suas obras não sejam vistas. Louvado seja Deus. Mas a palavra do Senhor também nos diz que aquele que encobre as suas transgressões, ele nunca prospera. Mas aqueles que confessam e deixam, alcançam a misericórdia. E o Espírito Santo, louvado seja Deus, ele é luz, ele é puro, ele é limpo, louvado seja Deus. Então, se nós estiver com sinceridade diante dele, se nós estiver sede de justiça, sede da sua palavra, fome de justiça, fome da sua palavra, com certeza nós vamos ser alimentados, guiados, protegidos pelo Espírito Santo. No Salmo 104, versículo 15, o salmista afirma que o azeite dá brilho ao rosto do homem. Da mesma forma, o nosso rosto deve ter o brilho do fruto do Espírito. Louvado seja Deus. A palavra do Senhor nos diz que outra vez verei a diferença entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem. Nós sabemos que a pessoa, louvado seja Deus, que ele tem o Espírito Santo na sua vida, ele é uma pessoa diferente. Ele tem a mansidão. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. As pessoas vão olhar para ele e vai ver que algo tem diferente. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 15, e também em 1 João, capítulo 1, versículo 5, a vossa meditação. Em Mateus 5,14, Jesus afirma que a nossa luz deve brilhar, resplandecer diante dos homens. Romanos 13,12, Paulo afirma que devemos vestir-nos das armas da luz. Louvado seja Deus. Nós temos que andar sempre na luz. Na nossa vida não tem espaço para treva. Na nossa vida não pode ter espaço para ira, para contenda, para tristeza. Louvado seja Deus. Nós somos guiados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é quem manda em nossas vidas. A palavra do Senhor nos diz: não sabeis vós que sois o templo do Espírito Santo, e o Espírito que habita em vós tem ciúme de vós. Então o Espírito Santo de Deus, ele cuida tanto de nós, que chega ao ponto dele ter ciúme. Em 2 Coríntios 4, versículo 6, Paulo diz que o próprio Deus é quem resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Jesus Cristo. E em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, o apóstolo Pedro afirma que o nosso Deus nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus nos tirou das trevas. No Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo 4, versículo 18, lemos que o Espírito do Senhor ungiu Jesus para ele cumprir a sua missão. E em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 38, é dito que Deus ungiu Jesus de Nazaré com Espírito Santo e com virtude. E em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 21 a 22, Paulo diz que Deus nos ungiu e selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. E em Tiago 5,14, o apóstolo Tiago revela a importância do azeite na unção de cura aos doentes. E em 1 João, capítulo 2, versículo 20, a palavra de Deus afirma que nós possuímos a unção do Espírito Santo em todos, e todos nós temos conhecimento.
E em 1 João capítulo 2, versículo 27, o apóstolo João escreve que a unção que permanece em nós é verdadeira. O imenso valor e a utilidade do azeite para o bem do ser humano revela o grande valor e a utilidade da obra do Espírito Santo para o benefício de todos os homens. A palavra do Senhor nos diz que nós receberemos a unção dos santos. Louvado seja Deus. E nós também sabemos, conhecemos a parábola das 10 virgens. Louvado seja Deus. E nós vemos que ali houve uma diferença entre as virgens, aquelas 10 virgens. Houve uma diferença daquelas que tinham azeite na botija e daquelas que não tinham. Porque 5 delas eram prudentes e 5 eram loucas. E a Bíblia nos diz que as 5 virgens prudentes, ela tinha azeite nas suas botijas. Mas as 5 virgens loucas, ela já não tinha azeite nas vasilhas. Então aconteceu que quando o noivo vem, louvado seja Deus, as 5 virgens prudentes logo se levantaram e acenderam as suas lamparinas, porque tinha azeite nas vasilhas. Mas as 5 virgens loucas, era quando ela acendeu as suas lamparinas, logo se apagou, porque não tinha um azeite. Louvado seja Deus. Então eu vejo a igreja como noiva do Senhor. Louvado seja Deus. Ela tem que estar na prudência. Louvado seja Deus. Aguardo do noivo e com azeite nas botijas, para que as suas lamparinas permaneçam acesas. A lamparina, ela representa a nossa fé. O azeite nas nossas vidas, ela representa o Espírito Santo. Se a pessoa não tem fé, ele também não tem o Espírito Santo. Porque a Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas espera, mas crê, Então, louvado seja Deus. O cristão que serve a Deus, ele precisa crer, ele precisa ter fé. A Bíblia diz que o justo viverá da fé. E aquele que recuar, Deus não tem prazer na sua alma. Louvado seja Deus. Essa foi a ministração. Louvado seja Deus. Com o tema a conexão do azeite com o Espírito Santo, o azeite como símbolo do Espírito Santo. Que meus irmãos possam meditar nessa mensagem. Louvado seja Deus. Gostaria de fazer uma oração neste exato momento, aonde você estiver. Se você quiser, curve sua cabeça ou fique de pé, ou dobre seu joelho. Eu quero orar por você agora. Santíssimo Deus e Pai que está nos céus, Deus Criador dos céus e da terra, meu Pai, no nome de Jesus, assim como o Senhor, meu Pai, ungiu a Davi, louvado seja Deus, assim, Senhor, como o Senhor chamou, aleluia, e capacitou, meu Pai, os discípulos, os profetas, que o Senhor também possa ungir e capacitar essa pessoa que nesse momento, nesse exato momento está me ouvindo. Porque a Tua palavra nos diz que o Senhor não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Meu Deus, em nome de Jesus, capacita esse homem, essa mulher, essa criança, esse jovem, esse adolescente. Meu Deus, capacita ele para fazer a Tua obra, unge ele com o Espírito Santo, usa ele com o Espírito Santo. Meu Deus, usa ele para pregar, para evangelizar, usa ele na oração. Meu Pai, no nome de Jesus, meu Pai, no nome de Jesus Cristo, que as Tuas bênçãos, meu Pai, possam acompanhar essa pessoa, porque a Tua palavra nos diz que as bênçãos do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Então, creio, meu Pai, no nome de Jesus, que grandes coisas o Senhor está fazendo nesse momento. Deus, eu Te apresento todas as pessoas que têm me pedido oração.
Meu Pai, no nome de Jesus, que o Senhor possa visitar todos agora. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa cobrir, meu Pai, o teu povo, os teus filhos com o teu sangue e dar grandes livramentos, dar livramentos de acidentes, livramentos, meu Pai, de ansiedades, livramentos, meu Pai, de aflições na alma. Meu Deus, dá livramentos pelo poder que há na tua palavra. A tua palavra nos diz, meu Pai, no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João 14, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa repreender todo espírito de depressão, em nome de Jesus, tudo aquilo que não convém de ti. Deus, eu te apresento essa pessoa, meu Pai, que não consegue dormir direito à noite. Deus, essa pessoa, meu Pai, que está ansiosa, em nome de Jesus, eu profetizo agora a paz do Espírito Santo dentro dessa casa, nesse coração, nessa mente, que todo mal agora caia por terra, que todo laço seja quebrado e que o nome do Senhor Jesus seja glorificado na tua vida. Em nome de Jesus, que o Senhor Jesus continue abençoando a tua vida, a tua família. É o que eu te peço, meu Deus, e já te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe. Louvado seja Deus. E até o próximo vídeo. Fica com Deus. Amém.